Como a gente adiantou aqui no Link Vanguarda ontem, as restrições nas atividades de comércio e serviços estão mantidas até o dia 28 de junho, pelo menos. A reabertura da quarentena não teve alterações, a região está na mesma fase. Vamos relembrar que fases são essas? O governo do estado dividiu o estado em várias regiões e cada uma pode estar numa fase diferente. Então a fase 1 foi aquela iniciada no dia 24 de março, com muitas restrições. Apenas os serviços essenciais podiam funcionar. Nós fomos para a fase 2 e na sequência vem a 3, a 4 e a 5. A 5 já com praticamente nenhum tipo de restrição. Vamos dar uma olhada então nessa fase 2, o que aconteceu? Relembrando, né? Imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércios, incluindo os shoppings, puderam reabrir com uma série de limitações. Entre elas, a capacidade limitada a 20%. Qual que era a expectativa? Era passar para a fase 3, o que ainda não aconteceu. Na fase 3, além dos comércios que a gente já falou, aí seriam incluídos ainda salões de beleza, barbearias, bares e restaurantes, também com uma série de restrições, como, por exemplo, atendimento no local apenas ao ar livre. E todos esses comércios e atividades poderiam passar por uma capacidade de 20% para até 40%. Vamos dar uma olhada então como é que ficou o estado de São Paulo todo. Estava sim, de 1 a dia 14 de junho, a nossa região aqui, que é a região considerada de Taubaté, já estava na fase laranja. E a gente vê aí o estado com fases diferentes. A Grande São Paulo, por exemplo, ainda estava naquela fase mais restritiva, a fase 1, que só os serviços essenciais podiam funcionar. Como é que ficou então, como é que vai ficar então a partir do dia 15 até o dia 28 de junho? A nossa região, para a nossa região aqui, ó, não mudou. Fase laranja. Grande São Paulo também foi para a fase laranja. Maior parte do estado está quase toda aí na fase laranja. Só que outras regiões do estado, como essas regiões que a gente está mostrando aqui, que inclui as cidades de Barretos, Ribeirão Preto e Presidente Prudente, devido aos números da Covid-19, voltaram de fase. Voltaram para a fase vermelha, em que só os serviços essenciais podem funcionar. Então fica o alerta também para a nossa região. Então é possível sim, em alguma região do estado, voltar de fase. Vamos lembrar então quais são os critérios, e a gente já mostra aqui, relembrando os critérios e mostrando como é que está a situação do Vale do Paraíba. Então, o que o governo do estado leva em consideração? Ocupação de leitos de UTI. No Vale do Paraíba já está até numa fase à frente, está verde, com 50%. Leitos em relação a 100 mil habitantes, também está ok. Variação de casos, fase amarela, seria a fase seguinte, mas variação de internações e variação de mortes por Covid-19 ainda está alta na nossa região. O governo do estado considera laranja, então, portanto, a gente continua nessa fase 2, que é a fase laranja. Região de Bragança Paulista e Atibaia é considerada pelo governo do estado em outra região, mas segue quase mais ou menos aí a mesma linha. Na questão da ocupação das UTIs, está mais alto, 69% de ocupação, está aí nessa fase amarela. Leitos por 100 mil habitantes, aí já estaria na fase verde. Variação de casos na amarela, variação de internações e variação de mortes também continua na fase laranja. Então, são esses os critérios que o governo do estado considera para mudar uma região de fase ou não, Águida. Agora a gente vai ver o que informou o governo do estado e a repercussão dessa segunda fase que continua a nossa região. Para que essas regiões passem para outras fases, onde a gente possa ter menos medidas restritivas, é importante que a gente faça uma retomada gradual, muito consciente das atividades, com controle, respeitando o momento em que o município e a região se encontram. Não adianta a gente tentar avançar, tentar flexibilizar além do recomendado e, além disso, precisamos de uma grande colaboração da população com a manutenção do respeito ao isolamento social. O prefeito de Jacareí, presidente do Codivap, consórcio que reúne cidades da nossa região, afirma que a retomada das atividades econômicas deve ser feita aos poucos. Ele disse ainda que a principal preocupação dos municípios é com a estrutura hospitalar, já que muitos não têm recursos para ampliações. Nós não temos recursos municipais, estaduais nem federais
para uma ampliação do serviço de saúde, como, por exemplo, fez a capital. Então, não podemos correr esse risco de estimular um aumento do número de pessoas que dependerão de unidade de atendimento hospitalar.